O Espetáculo da Ausência, este é o título do livro de Ney Anderson, editado pela Patois em 2020. Ney Anderson é um jornalista, escritor e crítico literário pernambucano, que tem contos publicados em várias antologias, como, por exemplo, a antologia Os Novos Escritores Pernambucanos do Século XXI e também Carreiro com 70. Mantém o site Angústia Criadora e é colunista de literatura da Rádio CBN Recife. O Espetáculo da Ausência é o primeiro livro de Ney Anderson. E é um primeiro livro que vem com a chancela de Raimundo Carreiro e Luiz Antônio de Assis Brasil. Para o estreante, é muito importante este aval de dois grandes artistas e teóricos brasileiros. O autor brinca, e brinca no bom sentido do termo, com dois assuntos muito contemporâneos e caros principalmente à filosofia: o hiperrealismo e a morte. O hiperrealismo acontece quando a razão perde aquela linha divisória entre realidade e ficção. Muitas vezes, um mundo melhor, um mundo aperfeiçoado, é construído por essa consciência, por uma consciência, que ali passa a viver. Uma nova realidade, assim, é criada. Uma interação mais próxima entre ficção e realidade é atingida e o escritor passa a unir essas duas coisas. Nos contos desta obra, isso significa que não há uma separação nítida entre realidade e ficção, o que quer dizer que nunca podemos saber até que ponto uma intervém na outra. Às vezes, o narrador apenas relata uma realidade que ele próprio criou somente para escrever posteriormente. Às vezes, a escrita é só um exercício para a realidade, um espaço para o questionamento dos limites da ficção é então aberto. Como diz um narrador em certa altura de um conto, é trazer a ficção para a realidade. Os personagens e situações transitam de um conto para outro, fazendo com que as narrativas se componham em uma unicidade que é interessante para o conjunto desta obra. Ganham uma força que talvez separadas essas narrativas não tivessem. Os contos são, de maneira geral, curtos. Abre esta coletânea de 33 narrativas breves o conto Máscara Rasgada, que já dá o tom do que encontraremos na obra. Um pouco de suspense, um pouco de terror, situações cotidianas, mas um pouco marcadas pelo absurdo, sempre com um tom da surpresa. Mas não uma surpresa esperada, gratuita, mas ao final de cada conto uma surpresa inevitável. Não sabemos como as histórias vão terminar, mas quando elas terminam, temos a sensação da lógica, a sensação de que não havia outro jeito, que aquela era mesmo a única saída. São padres que se entregam à devassidão, mães que não suportam a morte de filhos, espíritos, assassinatos, suicídios, reconciliações, tudo isso acontecendo em uma Recife hiperreal, modificada pelos olhos de narradores e talvez pelos olhos do próprio escritor. Cada conto é uma pancada, uma surpresa. O outro assunto desta obra é a morte. De um jeito ou de outro, ela está presente em todos os contos,
em todos, mas sempre num tom de punição, de violência, de justiça, mesmo que uma justiça sobrenatural, uma justiça deslocada. A morte passa a ser o próprio instrumento que os escritores personagens usam para modificar e, na concepção destes escritores personagens, melhorar a realidade. A morte é necessária para purificar esse mundo corrompido, um mundo já gasto demais. Há diversas citações cult, como por exemplo a dos beatnik, a de poetas como T.S. Eliot, mas também há citações pop, que dão um tom de banalidade ao que vai acontecer. Jason, de Sexta-feira 13, Freddy Krueger, de Pesadelo em Elm Street, desfilam pelos contos de um jeito despretensioso, mas que se integram de modo perfeito ao roteiro que é apresentado ao leitor. Nada é gratuito. Por fim, a ausência. Não apenas a ausência que essas mortes provocam, mas principalmente a ausência do autor. O questionamento da interferência do escritor na obra. Para mim, o título sugere que o melhor livro é aquele em que não podemos perceber a intervenção do autor, em que o narrador se desvencilha do escritor e se torna maior, se torna independente. Em uma obra de quase 200 páginas, é claro que nós encontramos alguns altos e baixos, o que não compromete o livro. Alguns contos presentes nesta coletânea talvez pudessem ser excluídos, deixando o conjunto ainda mais coeso. Eu concordo com o mestre Raimundo Carreiro quando escreve no prefácio deste livro que Ney escreve um dos melhores livros da literatura contemporânea, com a riqueza de uma técnica sofisticada, dando vida aos heróis anônimos, ao povo que engrandece nossas ruas, becos e avenidas, com nossos batuques, nossos frevos, nossa fome e nossa alegria. Eu vou ler agora um conto do livro para que você tenha uma ideia do estilo de Ney Anderson, dessa coisa da hiperrealidade. Inscreva-se no canal Acontece nos Livros e, se curtiu este vídeo, divulgue-o em suas redes sociais. Ajude nosso canal a crescer. Valorize a literatura brasileira. Valorize as pequenas editoras. Tela em branco. Ele já estava olhando para a tela há algum tempo. O cavalete, bem posicionado na lateral da porta de entrada, no local que ele mesmo denominou de jaula. Um quartinho de empregada, sem janela nem banheiro, e com a pouca luz de um abajur enferrujado no canto da mesa. O pincel na mão e um cigarro na outra. Eugênio nunca teve bloqueio criativo, mas começou a ter quando resolveu desenhar de pé, para poupar a coluna das horas que ficava debruçado sobre folhas enormes de papel. O trabalho daquela semana era algo simples, que a editora tinha pedido como em tantas outras vezes. Dessa vez, ele tinha sido contratado para fazer a capa de um livro de contos, conforme indicação do próprio autor, que era fã do seu trabalho. Eugênio recebeu os originais no mesmo dia. Precisava ler antes, mergulhar no universo do escritor e só então começar a fazer o trabalho. Ele tinha várias ideias anotadas e outras em gestação para pintar as suas histórias. Considerava os próprios traços como enredos literários, ainda que inconclusos,
coisas curtas, cenas, situações do dia a dia, expressões que ele achava se tratar de algo importante para criar, mas ainda eram apenas considerados rascunhos. A principal delas, uma tela enorme, exibia o dorso nu de uma jovem mulher. Nessa história, em forma de pintura, ela não tinha namorado e os amigos eram poucos. Tinha carinho pelo poeta andarilho, que surgia do nada e desaparecia da mesma forma, assim como ela mesma. Ele tentava saber coisas secretas da moça que desenha no quadro, a encomenda para ilustrar a capa do livro recente do amigo escritor que ainda não tinha nome. Para ele, a moça acordava cedo, fazia o café, ligava a TV e ficava mexendo por algum tempo no celular. Com quem ela falava todas as manhãs? O artista abriu o caderno e fez algumas anotações. Tudo lhe servia de material. A pintura era como um conto, que iria se interligando igual um grande quebra-cabeças, um Frankenstein lírico. E ele, o criador do monstro, estava adorando a sua nova invenção. Ainda mais porque o seu manequim estava ali na sua frente, perfeita, deitada, sem piscar, nem respirar.